Prezadas irmãs e irmãos apostólicos, dirijo a todos a minha saudação, acompanhada da bênção do Santo Irmão Aldo, desejando que neste momento a nossa alma seja tocada e transformada por Jesus e pela Santa Vó Rosa, e que, segundo as riquezas da sua glória, possa conceder a cada um de nós infinitas possibilidades de desenvolvimento espiritual, para que os santos, para que os anjos que aqui estão possam lapidar a nossa alma e encher o nosso coração de alegria. Como disse o rei Davi, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos aqui alegres. Sendo assim, convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para fazermos uma oração, dando início a esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, a quem nós louvamos, bendizemos e glorificamos a grandeza da majestade do seu reino, do poder, da sabedoria e da bondade de suas obras. Suplico, Santa Vó Rosa, neste momento,
as suas bênçãos em favor desta santa reunião, para que transcorra tudo dentro dos parâmetros estipulados pela Senhora. E rogo que a Senhora, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Senhor, que o Divino Espírito, que Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estejam enviando seus santos e anjos do reino dos céus para estarem conosco nesta santa reunião, e que com a chegada desses seus santos e anjos aqui entre nós, que todos os pensamentos materializados, que todas as preocupações terrenas se afaste da vida desses seus filhos, e que eles possam se interiorizar e buscar um contato maior com o nosso Deus e Pai, e que possam permitir que a sua alma seja preparada para que possam se tornar vasos de honra no altar de nosso Deus. E assim, eu agradeço a Senhora Santa Avó Rosa por termos a oportunidade de sermos participantes deste evento espiritual tão importante e significativo nos tempos presentes, que é a Igreja Apostólica. E declaro iniciada esta santa reunião para a honra e glória do nosso Deus, e que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Amém. A seguir, cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, que traz o título Igreja Forte. Amém. Os que têm seus lugares poderão sentar-se. E em prosseguimento a esta santa reunião, eu convido a todos os nossos irmãos para juntos cantarmos alguns hinos do nosso inário, louvando a Deus o Pai e a todos os seus santos pela grandeza da majestade do seu reino. Portanto, cantaremos primeiramente o hino de número 52, que traz o título Com Jesus e a Avó Rosa. Seguimos o Evangelho que o Senhor nos ensinou. Seria poder de Deus e enviados, conhecemos a palavra que o Senhor nos ensinou. Ó Santa e Bendita Avó Rosa, é o título do próximo hino que iremos cantar, de número 174. Ó Santa
para concluirmos esta parte, cantaremos o hino de número 190, que traz o título Promessa do Céu. Amém. Prezados e amados irmãos apostólicos, nesta reunião ganhamos um presente muito belo, que é a consagração da Alice do Amarat Pinheiro. Portanto, chamo para vir até aqui à frente o digníssimo senhor Pai Rodrigo Aldo Pinheiro e sua excelentíssima esposa, senhora Rosa Eliane do Amarat Pinheiro. Prezados e amados irmãos apostólicos, senhores pais, especificamente, a consagração de uma criança na Igreja Apostólica tem um grande valor pelo voto que os pais fazem perante o altar. Digo-lhes que a consagração de uma criança é uma determinação de Deus o Pai, pois este é um ato sagrado e de grande valor para a Igreja Apostólica, bem como para o reino do céu. Pois uma criança é uma dádiva de Deus, é um presente vindo de Deus, o nosso Pai. Por isso, falo-lhes nesta oportunidade sobre a consagração de crianças na Igreja Apostólica, falando a esse respeito, esclareço-lhes que as crianças, elas são inocentes,
Elas não fazem errado porque querem. Elas fazem sim experiências. Elas ainda estão aprendendo o conceito da vida. Até os 5 anos, as crianças são inocentes ainda. E ainda que tenham aprendido alguma coisa inconveniente, não é considerado pecado, porque Deus não lhes atribui a culpa. Elas fazem por imitação, pois não possuem ainda a consciência do bem e do mal. Porém, existem efetivamente alguns pormenores que precisam ser cuidados pelos pais, que é o exemplo. Pois, segundo a teoria coaching, meus irmãos, a criança ela se torna um mix das 5 pessoas com as quais ela convive mais. Ou seja, as 5 pessoas mais próximas é que vão transmitir o conhecimento, que vão estar ligados diretamente. Por isso, tem que cuidar as amizades, para que possa se criar no temor do Senhor. Prezados irmãos, senhores pais, é muito importante salientar que às vezes o nosso exemplo fala tão alto que as crianças, elas não conseguem ouvir o que falamos. Por isso, para ter uma boa educação, é preciso que os pais da Alice, neste momento aqui fazendo um voto perante toda a igreja e perante Deus o Pai, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, estão fazendo um voto de criar a Alice no temor do Senhor, para que possa ser uma criança feliz, uma criança inteligente, com conhecimentos, para que possa ser uma luz a brilhar neste mundo, para que efetivamente tenha um cérebro brilhante e que viva principalmente até o fim de sua vida nesta terra, nesta igreja apostólica, que viva aqui entre nós, aprendendo a ser manso e humilde de coração. Portanto, meus irmãos, para ilustrar esta oportunidade, cito para os irmãos que, cumprindo a lei de Moisés, Maria Santíssima e São José também levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E entregaram o menino nas mãos de Simeão, homem justo e temente a Deus, que esperava a vinda de Jesus para a consolação de Israel, e sobre quem estava o Espírito Santo, e ele consagrou ao Pai. Portanto, meus irmãos, a Alice, o espírito da Alice, veio dos céus para fazer a alegria nos nossos dias. Portanto, uma criança como Alice não existia ainda neste mundo. Por isso, prezados irmãos, é muito certo que o desenvolvimento da sabedoria, que é natural do Espírito de Deus, esteja à disposição para que Alice traga muitas alegrias aos pais, para que eles convivam em união fraternal, em união, em família. Prezados irmãos, a criança, a pequena Alice, é uma propriedade de Deus, é um anjinho que deve ser cuidado para crescer no temor do Senhor, pois esse nome, Alice,
do Amarate Pinheiro ficará escrito no livro da vida para toda a eternidade. Portanto, é importante refletir, meus irmãos, na criatividade de Deus, pois Deus é o autor da vida e nos deu a vida para sermos a extensão do seu reino aqui na terra. E no caso da Alice, ficar sobre os cuidados dos pais, do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e de Deus, o nosso Pai. Portanto, convido a todos os irmãos que puderem para que se coloquem em pé, para fazermos uma oração consagrando a Alice. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, a quem nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome, por ter nos dado a pequena Alice para fazer a alegria dos nossos dias, para ser uma luz a brilhar entre nós, para trazer aos pais a convivência mútua de uma família honrada com a graça de Deus. Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, neste momento eu rogo que os senhores escrevam no livro da vida o nome da Alice do Amarate Pinheiro, para que ela possa nesse momento receber em sua companhia muitos anjos e santos do reino dos céus, e que permaneçam sempre lhes ajudando, lhes dando sabedoria, um cérebro brilhante, para que possa efetivamente ser uma luz a brilhar neste mundo. Santo Irmão Aldo, peço também que conceda sabedoria aos pais, para que possam educar no temor do Senhor. Santa Avó Rosa, agradeço a Senhora e a todo o reino dos céus por ter nos dado a Alice do Amarate Pinheiro. Amém. A seguir, cantaremos o hino de número 91. Amém. Os que tiverem seus lugares poderão sentar-se. Eu tenho um lindo nome.
coração, gravado com letras de ouro, que não se apagarão. Rosa, santa rosa, rosa do meu coração, rosa querida, rosa a quem direciono a minha oração. Quando o desalento vem me abater, clamo este lindo nome pra me defender. É o teu lindo nome, ó Rosa, meu consolador, rainha da minha vida, minha divina flor. Assim como gravei o teu nome, ó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida. Assim como gravei o teu nome, ó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. Da eterna vida. Em continuidade a esta santa reunião, ouviremos o coral, apresentando o hino que traz o título A Real Inspiração Divina. Oh
Lutando sem cessar é o título do próximo hino que iremos ouvir. Em continuidade a esta santa reunião, passarei a ler o pedido da Igreja Apostólica sobre as contribuições. Mas primeiramente quero avisar os nossos visitantes que este apelo tem como objetivo específico de alcançar a nós, o povo apostólico, ou seja, os adeptos fiéis desta igreja, que tem o dever sagrado de manter a obra de Deus nesta terra, pois as atividades de nossa igreja são mantidas única e exclusivamente com as ofertas generosas dos seus frequentadores. Assim está intitulado: a Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica merecem todo o amor e dedicação do povo apostólico. Estimados irmãos e irmãs, tivemos em nossa sede a semana da festa de junho, com a participação de muitos irmãos e irmãs
de diversas congregações instaladas por todo o país, aos quais agradecemos pelo esforço que fizeram para estarem presentes nas reuniões festivas, pela união de todos como família apostólica, e também pelo respeito e a atenção que demonstraram no transcorrer das reuniões, que foram realizadas em comemoração ao aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Também agradecemos pelas contribuições generosas que ofertaram com amor para colaborar com a obra da Igreja Apostólica. Recomendamos que este amor seja mantido firme em seus corações e tenham muita confiança de que a nossa igreja muito haverá de progredir, pois grande é o poder que está presente entre nós, sob o comando da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Pedimos também que continuem colaborando com o pagamento das prestações, da compra do imóvel localizado nas proximidades da sede, o qual será de muita utilidade para as atividades da nossa igreja. Irmãos e irmãs, recebam a bênção preciosa de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, da amada Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Tenham muita paz e sejam felizes e abençoados com sua família e em todo o seu viver. Queridos e amados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Igreja Apostólica realmente merecem todo o nosso amor. Uma igreja tão linda que traz do céu a essência da vida. Entretanto, meus irmãos, nós apostólicos do Consolador, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido por Deus o Pai, devemos ser bem dispostos no contribuir, pois a Igreja Apostólica depende das nossas contribuições para que tenhamos uma vida saudável financeiramente. Por isso, falo aos irmãos nesta oportunidade que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Igreja Apostólica merecem o nosso empenho financeiro, pois as nossas contribuições, feitas com amor, tangem de forma rápida, efetiva e sistêmica o progresso da Igreja Apostólica. Por outro lado, não podemos esquecer que os compromissos da Igreja Apostólica são elevados e urgentes, como por exemplo, o pagamento das prestações da compra do imóvel localizado nas proximidades da sede, que era uma das grandes metas do Santo Irmão Aldo. Temos também o custo fixo e variável da Igreja Apostólica para que possamos mantê-la sempre ativa e atuante, dando suporte espiritual ao ser humano. Diante disso, subentende-se que a solução para todos esses motivos que acabei de lhes falar é dar a Deus o que é de Deus, contribuindo com abundância segundo as nossas possibilidades. É por isso que afirmo com toda a convicção para todos os irmãos que as nossas contribuições são apenas uma expressão física daquele amor que se encontra dentro de nós. Por isso,
devemos cultivar esse amor vivo em nossos corações, para que tenhamos a certeza de que a nossa igreja, ela caminha a passos firmes, trazendo a nós a essência da vida, trazendo a nós o amor da Santa Avó Rosa, o amor do Santo Irmão Aldo, para que sejamos vitoriosos ao longo da nossa caminhada pela vida. Confirmando essa verdade, o Ministério da Igreja citou no boletim dizendo: a nossa igreja muito haverá de progredir. Portanto, meus irmãos, em resumo, podemos concluir que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ficaram muito agradecidos pelo esforço que os irmãos fizeram na festa de 10 de junho. E digo aos irmãos que continuem contribuindo como sempre fizeram, para que possamos efetivamente ser uma igreja vitoriosa e unidos no contribuir, pois na união do povo apostólico reflete a glória de Deus. Vamos contribuir, prezados irmãos. A seguir, farei uma oração para que a Santa Avó Rosa possa consagrar as ofertas que os irmãos trouxeram para esta oportunidade. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, a quem nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome, por ter nos dado a Igreja Apostólica, o Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, do Consolador. Deus nosso Pai, neste momento, eu rogo a sua bênção, bem como de todos os seus santos, para todos esses irmãos que aqui estão, que eles sejam bem-aventurados em suas vidas. Que Senhora Santa Avó Rosa derrame chuvas de bênção sobre o seu viver, sobre o seu trabalho, e que neste momento possam expressar o amor que tem em seu coração em prol da Igreja Apostólica. Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, abençoe, consagre essas ofertas que os irmãos trouxeram para esta oportunidade, para que eles possam ajudar sempre a Igreja Apostólica em seu progresso material, bem como espiritual, através do seu comportamento. Santa Avó Rosa, agradeço a Senhora e a todo o reino dos céus por tudo que tens nos concedido em nossa vida material e nossa vida espiritual. Agradeço hoje e para todo sempre. Amém. A seguir, ouviremos a orquestra apresentando o hino que traz o título O Santo Sucessor. Santo
continuidade a esta santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem que está editada neste boletim impresso, que traz o título A Fé e a Confiança no Santo Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa. Estimados irmãos e irmãs, integrado ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio. Juntamente com a Santa Avó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos desejam a graça do céu. Confiemos nesses santos de Deus e estejamos ainda mais unidos, a fim de que possamos continuar a ajudá-los a levar avante a obra de nossa igreja. Por sua vez, os membros do ministério se mantenham firmes na fé, fiéis e leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir a esta igreja e não se deixaram levar pela influência dos que não creem e que procuram dividir os corações com falsas insinuações. Mantenham-se atentos e tomem muito cuidado com mentiras e falatórios profanos publicados em redes sociais com o propósito maldoso de desviar a sua fé. Não aceitem, nem acreditem em tudo que veem e leem na internet em relação a qualquer assunto a respeito da nossa igreja. Tomem por base apenas o boletim interno publicado semanalmente e os preciosos ensinos da Santa Avó Rosa que nos foram transmitidos pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da igreja e de uns para com os outros, como verdadeiros irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. Também para que possamos formar uma igreja forte e unida, sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles em suas orações e confiem que serão sempre atendidos, pois esses santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações e estão sempre prontos para nos atender, desde que neles possamos confiar com sinceridade e fé. Prezados e amados irmãos apostólicos, integrado ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo ele continua muito mais presente em nosso meio. Com a Santa Avó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos têm fé em seu poder. Por isso, fala aos irmãos neste momento que através da nossa fé no poder do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, podemos alcançar maravilhas em nossa vida. Por isso, estejam sempre convictos que o Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, eles tudo podem fazer em favor da nossa vida. Portanto, a seguir, ouviremos o coral, apresentando o hino que traz o título Santa Milagrosa.
Senhor está dando vitórias ao teu povo, ó Redentor. Esta santa e poderosa rainha é a avó Rosa, nossa mãe cheia de amor, que envia anjos e santos da tua glória para guardar a tua igreja, ó Senhor. Senhor,
prosseguimento a esta santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem que está editada neste boletim impresso, que traz como título: A união e o amor fraternal são a base da vitória do povo apostólico, como igreja do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Através de um dos boletins internos da igreja, o Santo Irmão Aldo nos deixou uma mensagem preciosa, fundamentada na doutrina de nosso Senhor Jesus, a respeito do sagrado dever, da prática efetiva da união e do amor fraternal. Como família apostólica, ele assim recomendou. No passado, quando a nossa amada Igreja Apostólica foi formada por Jesus através da pessoa da Santa Avó Rosa, um de seus princípios básicos foi a união de pessoas numa só fé e num só espírito. Qual é a base e o fundamento deste ensino do Santo Irmão Aldo? São os preciosos ensinos doutrinários do Evangelho do Reino dos Céus, legados por Jesus, nosso Senhor, princípios estes que, praticados com fé e amor, possibilitam que os fiéis seguidores sejam bem-aventurados, felizes, abençoados e vivam unidos fraternalmente ao seu semelhante, evitando todo sentimento que dividem os corações e que trazem tristezas, amarguras, desentendimentos e que tiram a verdadeira paz dos corações. Sentimentos estes que corrompem a união e dividem os corações. O Santo Irmão Aldo recomendou também naquele boletim dizendo: peço-lhes que sejam unidos, sempre respeitando os direitos de todas as pessoas, sejam obreiros, pastores, regentes, músicos, coristas ou membros da igreja, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Sigam estes conselhos e encontrarão a paz para o seu viver. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que para ter a divina paz em seu viver, precisam a cada dia do lidar cotidiano colocar em prática a santa doutrina que veio dos céus para a nossa igreja, cujos ensinos Jesus nos concedeu através da nossa Santa Avó Rosa, os quais até os dias de hoje o Santo Irmão Aldo muito labutou para manter. A doutrina da nossa igreja é vida e conduz para a eternidade, e quando aceita, passa a ser amada, obedecida e respeitada de todo o coração por aquele que assim crê, proporcionando a verdadeira felicidade. A base da vitória de nossa igreja e de cada apostólico é a perfeita prática da doutrina de nosso Senhor Jesus, que a Santa Avó Rosa nos transmitiu no seu viver e em seu coração. Se praticarem o verdadeiro amor fraternal, sendo cordiais, zelando por sua própria vida e evitando tudo o quanto prejudica a sua fé
e o bom relacionamento serão bem-aventurados e incentivarão, de maneira natural, a prática da verdadeira fé em Deus o Pai e em todos os seus santos. Estimados irmãos e irmãs, busquem a santificação e a perfeição da sua alma, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam todo o poder do Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e dos santos e anjos, para ajudá-los a vencer. Assim o façam por meio da oração, e certamente alcançarão a graça e a virtude desses santos poderosos, a perfeição da sua alma e a santificação do seu espírito. Sejam mansos e humildes de coração e encontrarão descanso para a sua alma, conforme recomendou Jesus em seu santo evangelho e a Santa Avó Rosa em sua maneira digna e honrada de viver e de servir a Deus o Pai e ao reino do céu. Prezados e amados irmãos apostólicos, o que Deus o Pai, seu Divino Espírito e Jesus nosso Senhor vem realizando nos tempos atuais, através da nossa Santa Igreja, da Santa Avó Rosa e do ministério do nosso Santo Irmão Aldo, tem o mesmo objetivo do plano original, que é de dar todo o amparo ao ser humano, condições de ser feliz enquanto habitar na terra e preparar a sua alma a fim de herdar o reino dos céus para toda a eternidade. Mas para isso acontecer, meus irmãos, precisamos ser amigos da Santa Avó Rosa, precisamos ser amigos de Jesus, bem como do Santo Irmão Aldo. Devemos viver a sua doutrina e amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Por isso, trago aos irmãos nesta oportunidade uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, de vida e de união, uma mensagem que ilumina a nossa alma, que fortalece a nossa fé e santifica o nosso coração. Por isso, que a nossa maneira honrada de viver não pode mudar para acompanhar as mudanças sociais, pois a vontade de Deus não se altera. Porque quando falamos dos ensinos de Jesus, dos ensinos da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, pregamos o que vem de Deus, e por vir de Deus é imutável, porque Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e sempre será o mesmo. É o mesmo Criador dos céus, dos santos, dos anjos, da terra e do homem. Por mais que as leis, as tradições se alterem de acordo com a cultura, povos e tradição, a de Deus não. Assim pensavam os homens quando Jesus veio a este mundo, que ele viria para revogar as leis dadas pelos profetas, ou então que ele viesse para dar uma doutrina nova. Mas não, ele veio não para isso, mas veio para completar tudo quanto ainda não tinha dito. Por isso ele disse que veio para revelar as coisas ocultas desde a fundação do mundo. E disse mais: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ensinando assim, Jesus, nosso Senhor, por onde andava, ele trazia alegria, dizendo: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, meus irmãos, foi um exemplo indiscutível de amor fraternal, quando ensinava dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai também os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e os que vos maltratam e nos perseguem. Pois Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Pois se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que isso tem de mais? Não fazem os publicanos, ou sejam, os pecadores também assim? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É por isso, meus irmãos, que a Igreja Apostólica não se cansa de ensinar, que a Igreja Apostólica não se cansa de aconselhar, para que se amem fraternalmente, para que amem-se uns aos outros, e que se respeitem, que sejam bem dispostos para colaborar, a fim de que haja perfeita união e harmonia entre todo o nosso povo, inclusive para que haja progresso em todas as atividades e trabalho da nossa igreja, bem como na vida pessoal e espiritual de cada um dos apostólicos, para que possamos viver melhor, mais feliz e abençoados com as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que como bom pastor, ele faz da nossa vida uma fonte de inspiração, que como bom pastor, o Santo Irmão Aldo, ele tem a maior meta do universo, que é de santificar a nossa alma, que é de preparar um povo unido e consagrado e levar para o enigmático reino dos céus. Mesmo em espírito, ele continua nos amando, ele continua sendo o maestro da nossa vida. Por isso, podemos dizer, meus irmãos, que vale a pena viver, que vale a pena caminhar e não ter medo de tropeçar, como disse o profeta Isaías, que Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados, pois até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças, mas os que confiam e esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, e pela fé sobem, voando como águias. Prezados irmãos, nós apostólicos temos todas as bem-aventuranças do reino dos céus, pois somos ensinados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, um santo profeta de Deus. Por isso que somente a linguagem e a polidez não bastam. É necessária a dignidade, a santificação de nossa alma, como ensinava a Santa Avó Rosa. É necessário o amor, a coragem, a sabedoria, pois qualquer ato desonroso, uma mentira, uma improbidade, fazem a pessoa perder o título de pessoa honrada. Nos dias atuais, o verdadeiro apostólico é aquele que usa toda a sua inteligência, sabedoria e hábitos nobres para conviver com o seu irmão. Ele surpreende, tem sempre uma palavra de incentivo, escolhe palavras, jamais discute,
e assim consegue agradar sempre, com o seu proceder de amor e de boa vontade, como ensinou nosso Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois nascemos, meus irmãos, à semelhança de Deus, e por isso precisamos conservar as qualidades intrínsecas de nossa alma, ou seja, as qualidades naturais da nossa alma herdou do Espírito de Deus, e ganharemos expressão e amplitude em nosso viver através do nosso proceder com santidade, dignidade, a empatia, a relação interpessoal, ver e entender a maneira do nosso irmão pensar, e assim gera tolerância e a aceitação das diferenças. E essas qualidades, meus irmãos, que a Igreja Apostólica ensina, são qualidades cada vez mais exigidas em uma sociedade cada vez mais pluralística, permitindo que as pessoas convivam em respeito mútuo, pois a educação anda de mãos dadas com o caráter, com o desenvolvimento moral e a cidadania. Por isso que o bom senso, a humildade, a diplomacia, a bondade e o amor precisam ser sentimentos primeiros em nossos atos. Por isso, aproveitem muito bem os ensinos da Igreja Apostólica, pois estamos certos de que dias gloriosos estão por vir, e precisamos estar muito bem preparados espiritualmente para esse novo tempo, tendo o desejo em nossa alma de fazer o bem e ajudar os demais, pois fomos criados para sermos santos de Deus, anjos de luz. Mas para alcançarmos esta perfeição, é preciso permitir que a nossa alma seja preparada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para que possamos nos tornar vasos de honra no altar de nosso Deus, como ensinou Jesus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Portanto, prezados irmãos, reflitam na herança cultural, espiritual e emocional que o Santo Irmão Aldo nos deixou como legado, pois seus ensinos, seu exemplo vívido de amor, tornaram-se imortal para nós. E em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença dos digníssimos irmãos e da sua ilustríssima família, e em especial aos que nos honraram com a sua visita. Desejo que os anjos lhe acompanhem por onde quer que passarem, e que os espinhos da vida sejam suaves como a brisa, pois o desejo do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa é que a nossa alma ela seja eterna, plenamente feliz, e que viva uma vida interminável, infinita e sem limites de tempo. Portanto, desejo que a paz, o amor e a vida esteja para sempre em seus corações. Sendo assim, convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para fazermos uma oração, concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, a quem nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome. Santa Avó Rosa, nesse momento eu louvo o seu nome como Espírito Consolador, como Santa e Rainha dos céus, por ter nos dado a Igreja Apostólica, o Santo Irmão Aldo, para abençoar esse povo, para que sejam vitoriosos em todos os dias da sua vida.
Santo irmão Aldo, peço nesse momento que o Senhor esteja atendendo a todos os pedidos que esses seus filhos estão fazendo neste momento, aqui nesta santa reunião, bem como em suas casas, pedindo, orando em favor da sua família, do seu trabalho, do seu lar, dos seus estudos. Santa Avó Rosa, abençoe os enfermos, alivie as dores deles, prolongue os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Ajude-nos, Santa Avó Rosa, para que possamos viver nesta terra a nossa melhor versão, que sejamos uma luz a brilhar neste mundo e que efetivamente sejamos apostólicos da Santa Avó Rosa, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, um abraço a todos e até amanhã.